A nossa contação de hoje é uma inspiração do canal da professora da tia Fran. Quem quiser conferir é só ir lá no canal e assistir a historinha também. Mas eu vou fazer uma reapresentação dessa história. É o dia que o monstrinho das cores foi à escola. E é uma história super legal porque a gente vai compreender a importância de cumprir as regras da sala de aula. Vamos ver o que aconteceu com o monstrinho? Acontece que no primeiro dia de aula, o monstrinho das cores chegou super animado. Ele acordou agitado, se arrumou, colocou sua mochila nas costas e foi para a escola. Mas na escola, ele chegou tão agitado, abriu a porta de vez, empurrou a porta, chegou correndo na sala, sentou-se ao lado dos colegas e de repente não conseguia se concentrar. Sentava na carteira, se levantava, corria dentro da sala, atrapalhava a professora. E essa já estava ficando chateada. E os colegas também. Não, tia, assim não pode. O monstrinho das cores está muito animado. A sua coleguinha Lili já estava ficando irritada. Falou até com a professora. Vamos conversar com ele para ele se acalmar. Mas, de repente, o monstrinho não conseguia ficar calmo. Talvez ele estivesse muito animado porque era o primeiro dia, não é? Ansioso, esperto e bem agitado, o monstrinho continuava correndo na sala. Chamava atenção, falava quando a professora estava explicando. E aí todo mundo já estava se chateando. Andava pelas carteiras, mexia no material dos colegas. E isso não pode. Mas aí, de repente, chegou o recreio. Aí todo mundo pensou, no recreio ele vai se divertir bastante e vai voltar bem calminho. Mas vocês estão achando que foi assim? Foi o contrário. No recreio, o monstrinho ficou super agitado. Corria, mexia com todo mundo, tirava a atenção dos colegas, subia nos brinquedos do parque, tomava o brinquedo do colega que estava brincando. E aí, quando voltou do recreio, todo mundo foi conversar com a professora. E a coleguinha Lili já foi logo dizendo, professora, assim não vai dar certo. O monstrinho das cores não está sabendo se comportar. Então, todo mundo concordou com ela que ela tinha razão e que o monstrinho precisava compreender a importância de cumprir as regras na sala de aula. Desse jeito não pode. Então, rapidamente a professora, junto com os colegas, começaram a escrever as regrinhas para a sala de aula. E aí eles iam perguntando o que é que pode e o que é que não pode dentro da sala. Pode mexer no material do colega? Não, não pode. Pode mexer na mochila do colega sem permissão? Também não pode. Pode ficar atrapalhando a fala da professora de hora em hora e a professora não conseguir dar aula? Também não pode. E no recreio, pode atrapalhar a brincadeira dos colegas? Não, não pode. Então, na sala de aula, a gente tem que ter um comportamento amigável e educado. Todo mundo tem que se comportar, prestar atenção, ouvir o que a professora tem a dizer, participar das atividades com calma, com paciência, evitar fazer muito barulho, não é? É assim que acontece na sala de aula. Nós estamos agora vivendo um momento remoto, mas quando voltarmos à sala de aula, todo mundo sabe que tem essas regrinhas que a gente precisa obedecer. E o monstrinho ficou super envergonhado. Viu que estava fazendo tudo errado. Talvez fosse por animação. Ele saiu de casa tão animado, tão atencioso para a primeira aula e terminou fazendo tudo errado. Mas com as regrinhas de convivência que a professora mostrou, ele compreendeu a importância de obedecer, de ser educado, de respeitar a vez do colega, de não mexer no material dos outros. Foi exatamente isso que aconteceu.
E aí deu o final da aula, todo mundo colocou a mochila nas costas e foi embora. Inclusive o monstrinho que saiu bem envergonhado para casa. E o que será que aconteceu no dia seguinte? Será que ele mudou o comportamento? Será que teve alguma mudança? Pois é, no dia seguinte aconteceu exatamente isso. O monstrinho refletiu em casa, contou para a mamãe o que havia acontecido, né? O que tinha acontecido na sala de aula, e a mamãe explicou que a professora estava certa, que as crianças têm que respeitar as regras da sala, para que o ensino aconteça com qualidade, para que a professora consiga dar aula direito, que todo mundo preste bastante atenção, escute o que a professora tem a falar, participe das atividades com calma e realize suas tarefinhas, esperando sempre a sua vez. E aí, quando foi no outro dia, todo mundo já estava preocupado. Será que o monstrinho vai chegar tão agitado assim? Oh, não, eu já estou pensando. Falava a coleguinha Lili, que estava preocupada para saber se o monstrinho ia chegar naquela mesma agitação. Mas aí, de repente, no outro dia pela manhã, chega o monstrinho na escola. Mais calmo, mais tranquilo, com sua mochilinha nas costas. Ele bate na porta antes de entrar e pede licença à professora. Entra com calma, escolhe o seu lugar de sentar, tira o seu material, deixa organizado na mesa, dá bom dia aos colegas. Nossa, que diferença! E até a coleguinha Lili admirou-se. Nossa, monstrinho, hoje você está muito educado. Parabéns! Pois aí o monstrinho mostrou que compreendeu o que deve ser feito na sala de aula para cumprir as regras e que a atividade realmente seja feita com qualidade. Então, a partir desse dia, ó, o monstrinho foi nota 10, ficou super educado e a professora, ó, elogiava ele bastante pelo menino atencioso e estudioso, amigo e educado com todos. Porque a partir das regras, a gente consegue fazer uma melhor qualidade de ensino com vocês. Não é, meus amores? Vocês concordam com essa historinha? E agora, como nós estamos no ensino remoto, a gente não está no presencial para poder cumprir essas regras. Mas nós temos o grupo da escola, né? O grupo da sala de aula. E a partir do grupo, nós também podemos obedecer nossas regras. Não ficar falando coisas que não deve, não ficar postando imagens e coisas que não são da nossa sala de aula. O grupo é para a gente estudar e participar. E quando nós tivermos também nossas intervenções lá pelo Google Meet, que tia Luana tiver contato com vocês, vocês também terão as regras. Não ligar o microfone na hora que não deve, não falar na hora que a professora está falando, porque nós vamos nos encontrar pelo Google Meet, que é a nossa sala de aula virtual. E quando nós formos nos encontrar lá, vamos cumprir nossas regras também. Sabe para quê? Para que o ensino seja cada vez melhor e vocês consigam aprender bastante com a tia Luana. Então, a historinha de hoje mostrou a importância da gente cumprir as regras na sala de aula. Em todo local que a gente for, a gente precisa cumprir regras para não ser tratado de mal educado, não falar gritando, obedecer à fila no local onde estiver, não tomar a frente dos outros. Não somente na sala de aula, mas em todo local que a gente estiver, a gente precisa ter educação e cumprir com as regras, tá bom? Gostaram da história? Então vamos lá interagir bastante no grupo e mostrar que compreenderam a historinha direitinho, tá bom? Beijinhos e fiquem com Deus!